nosso lugar e pagasse o preço do qual a gente não poderia jamais pagar. E a gente aprende algumas coisas com esse texto fala aos nossos corações de diversas maneiras, né? E hoje vai falar de uma maneira especial ao seu coração, né? Que você tome posse dessa palavra, né? Esse texto nos mostra que acontece duas coisas, né? Jesus ele se esvaziou-se de si mesmo, ele abriu mão da sua santidade, ele abriu mão, né, da posição que ele estava para vir de encontro aos teus servos, aos teus filhos, aquelas pessoas que iriam se entregar a ele. Então ele pegou o caminho contrário do que a gente tem que pegar. Perceba, né? Nós buscamos a Deus, nós estamos procurando nos achegarmos a Deus, nós estamos procurando viver uma vida de santidade, nós estamos procurando viver uma vida de renúncia ao pecado, para encontrar Cristo. Uma vez que ele fez o caminho contrário, ele abriu mão da santidade para ser pecador no nosso lugar. Então ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha, da sua glória, da sua santidade, da presença do Pai, né? Da sua perfeição, para poder se tornar um pecador, para morrer no meu e no seu lugar, para que a gente faça o caminho inverso, para que a gente abra a mão do pecado, que a gente corra do pecado, para que a gente possa ser santo, para que a gente possa ter comunhão com Ele. Filipenses fala que 2,7 fala que Jesus ele se esvaziou-se totalmente de si, para que ele pudesse se chegar a nós. Jeremias capítulo 17:9 fala que o nosso coração ele é terrivelmente corrupto, é enganoso o nosso coração. Até que você tenha um encontro com Cristo, e isso não pode ser mais uma desculpa. Eu pequei porque meu coração é corrupto. A palavra de Deus fala que meu coração é corrupto, mas isso não pode ser mais uma desculpa. Porque Jesus falou com Nicodemos assim, que você nasce, importa-se que você nasce de novo, para que você possa se achegar a Deus. Deus falou com Moisés: olha, você não pode me ver. Se você me ver, você vai morrer. Nós não podemos ver Deus. Tem um hino que eu gosto muito, o hino 14 do nosso Sinado, que fala: se no céu o sol ardente, quando vistem seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Então, se nós não podemos olhar para o sol, nós vamos ficar cegos. Imagine se a gente olhar para quem criou o sol. Esse hino é muito interessante. Então Jesus fala que, olha, você tem que nascer de novo, você tem que abrir mão desse coração que é terrivelmente corrupto, você tem que abrir mão da sua vida pecaminosa para que você possa ver a Deus. Ele falou assim: olha, só teve um que teve lá no céu, que é aquele que está conversando com você agora, que estava com o Pai. Ele abriu mão de toda a sua glória, de tudo aquilo que ele tinha de bom, de perfeito, de maravilhoso, de glorioso, para tomar o nosso lugar, para se fazer pecador, para que a partir de então a gente possa tomar o caminho inverso, para que a gente possa abrir mão da nossa vida de pecado, do nosso coração que é enganoso, do nosso coração que quer a coisa ruim, para que a gente possa se chegar a Deus. E esse texto é interessante, que ele fala no nosso coração, que ele fala que Deus nos amou de uma maneira tão intensa, tão profunda, tão gloriosa, tão de uma maneira que a gente não vai compreender. Basta você que está ouvindo aceitar. É um presente que Deus está te dando. Você não vai compreender o amor que Jesus tem por você, o amor que Deus tem para você, a gente não vai conseguir compreender. Basta você aceitar, basta você crer, basta você viver, basta você entregar a sua vida para Ele e se procurar se desviar do mal, né? O nosso coração tem a tendência para o mal, mas o Espírito está preparado. O Espírito de Deus, quando você tem um novo nascimento, você tem que lutar. Você vai na contramão daquilo que o seu coração quer. Paulo falou: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero isso eu faço, mas é uma luta. Lá em Gálatas fala que um do fruto do Espírito é o domínio próprio. Então, se nós temos o Espírito Santo, nós temos que ter o domínio próprio e dizer não para o pecado e fazer o caminho inverso que Jesus fez. Jesus abriu mão de tudo que ele tinha para que ele passasse na cruz tudo aquilo que nós vamos ver nesse texto aqui. E o texto que eu vou ler para os irmãos mais na frente, que chama a minha atenção, é um texto que toda vez que eu leio eu choro. Eu vou tentar não chorar dessa vez, que é um texto muito forte, é um texto que fala no meu coração. Mais pra frente a gente vai ver. É bom que os irmãos fiquem curiosos aí, não sai nem para beber água. Inclusive, a gente não pode perder cada segundo. A oportunidade que a gente tem de ouvir a palavra do Senhor, a gente não pode perder. A gente tem que ficar, sabe? Estou com sede, mas eu vou segurar aqui porque eu estou ouvindo a palavra do Senhor. É um servo do Senhor que está falando, mas Deus está falando no meu coração através da vida dele, como o presbítero aqui.
E a gente vai analisar esse texto é por demais importante, a gente, depois dessa introdução, a gente viu que a gente vai fazer esse caminho para que a gente possa, sabe, viver esse sacrifício que Jesus fez no meu e no seu lugar. Esse preço que você não poderia pagar, esse preço que eu não posso pagar, que ninguém pode pagar. Precisou que Jesus viesse pagar no nosso lugar, morrer no nosso lugar para pagar esse preço. Mas vamos analisar o texto, o verso 1 e 2 fala assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Você imagina se você tivesse a oportunidade de ter essa conversa com Jesus. É interessante que a gente às vezes já ouviu falar de Jesus de alguma forma. Às vezes você que ainda não teve esse encontro tão maravilhoso com Jesus, caso tenha aqui alguém hoje que não teve esse encontro tão peculiar, tão direto, não entregou sua vida totalmente para Jesus, você já ouviu falar de Jesus de alguma forma, ou um vizinho, ou na televisão, ou no rádio, ou no panfleto? Eu trabalho com um rapaz que eu acho ele extremamente inteligente. Eu estou pegando um bico, né? Durante o dia aí, eu estou fazendo um serviço na área de cabeleireiro, tem um amigo meu que tem um serviço lá meio agarrado lá, e ele precisa que a gente faça uma inspeção. Estou saindo do serviço lá da Roxinol e estou indo para lá e acompanhando. Por isso que ontem eu não consegui acompanhar direito de programação, porque eu estava dormindo em pé. Mas esse rapaz, eu comecei a conversar com ele, comecei a falar da Bíblia para ele. Falei: rapaz, eu te acho tão inteligente, eu te acho um cara que tem uma capacidade tão grande de pegar as coisas. Comecei a falar da Bíblia para ele, ele está assim: eu acho muito interessante aquela história de um rapaz que foi preso, né? Ele foi preso justamente, não? Eu falei: José. Ele falou: pois ele é filho de Jó, né? Eu falei: não. Comecei a falar para ele quem que era José. Ele falou: não, ele era filho de Jacó, né? Ele era neto de Isaac, bisneto de Abraão, e por aí foi. A gente pegou peguei um gancho ali e fui falando para ele, fui falando de Jesus. Então, ou seja, às vezes a pessoa tem a oportunidade de ouvir falar de Jesus de alguma forma, mas esse encontro especial com o Senhor Jesus, no qual ele fala no seu coração assim: olha, basta que você tem que nascer novamente, você tem que abrir mão da carne, do eu. As coisas da carne tendem para a carne, do espírito para o espírito. Então, quando Nicodemos teve aquela oportunidade, teve aquele encontro com Cristo ali, e às vezes ele ouvia falar ali: tem um mestre andando por aí e tal, mas ele teve esse encontro. Assim, às vezes acontece com a gente ouve falar de Jesus de alguma forma, direto ou indiretamente, a gente até concorda: não, legal o trabalho, não, quem é Jesus? Você pergunta lá, fala: não, foi o Cavê ali, deu a vida dele, nosso, bacana, legal. Quem é realmente Jesus? Não, eu não sei. Sabe, esse encontro pessoal com Jesus que está aqui hoje, a palavra do Senhor nos fala isso, né? Lá em Apocalipse, capítulo 3, 4, fala que o Espírito Santo do Senhor, ele passeia no meio da sua igreja, ele se faz presente no meio do seu povo, ele está sendo adorado, ele está aqui nesse momento. Ele não mora aqui, ele mora no seu coração. Nós somos o templo do Senhor, mas ele se acha presente, ele está sendo adorado nesse momento aqui, porque ele trouxe você aqui para que você pudesse adorar o nome dele. Não tinha sentido nenhum de trazer você aqui se ele não fizesse presente. Então ele está no nosso meio. E às vezes ele quer, sabe, tocar no nosso coração, às vezes não, ele sempre quer tocar no nosso coração, e às vezes a gente está disperso. A gente não entende a palavra dele, assim como Nicodemos não entendia. Nicodemos era um doutor da lei na ocasião, era um cara estudado. E a palavra de Deus, ela é tão simples que ela fala ao nosso coração de uma maneira tão direta, e a gente entende mesmo a gente não sendo letrado, mesmo a gente sendo iletrado, mesmo a gente sendo pessoas neófitas assim, recém-chegadas, recém-batizadas, pessoas que a gente está visitando a igreja, a palavra do Senhor é tão simples, tão impactante, que ela impacta no nosso coração. Às vezes a gente está ouvindo uma pregação do pastor do Hernandes. Ele falou que estava pregando numa igreja e foi um rapaz no pátio da igreja para roubar um carro, e ele estava lá escolhendo o carro para roubar de um membro, e ele ouviu a palavra, e a palavra impactou tanto o coração dele que ele entrou no templo, esperou o culto acabar, chegou: pastor, eu vim aqui roubar um carro, mas eu ouvi a palavra e ela tocou no meu coração e eu quero entregar minha vida para Cristo. A palavra de Deus, ela saiu do templo, foi lá no pátio, tocou no coração daquele ladrão, e ele falou assim:
Ele falou assim: eu quero conhecer mais desse Jesus, que Jesus é esse, que tocou no meu coração, eu lá fora com a intenção de roubar um carro. Então eu escolhi um carro mais fácil de levar, um carro que agradou os meus olhos, a palavra chegou e tocou no meu coração, eu entrei aqui, e eu não vim aqui ouvir a palavra do Senhor, eu vim aqui roubar um carro e ela tocou no meu coração. A palavra do Senhor, ela é simples, mas ela chega no nosso coração como uma faca, né? Como uma espada, ela toca no nosso coração, ela nos impacta, ela nos chama, ela nos atrai. E aí a gente tem um encontro com Cristo. É esse encontro que Cristo está falando com Nicodemos: você tem que nascer de novo, abrir mão daquilo que te atrapalha a honrar a Deus. O nosso coração é terrivelmente corrupto, mas quando você tem um encontro com Cristo, você é impactado com a palavra, Deus começa a te confrontar, começa a te confortar, começa a te chamar, e você começa a ter uma nova conduta. Você começa a moldar o seu caráter, você começa a imaginar que sem Cristo, você começa a ver que sem Cristo você não tem vida, que sem Cristo você está caminhando a passos largos para o inferno, que sem Cristo você não vai ter paz, que sem Cristo você não vai ter comunhão na sua família, que sem Cristo você não vai ser bem sucedido. A Bíblia fala que um homem pode ganhar o mundo inteiro e se perder sua alma, não valeu de nada. Então, quando Cristo entra na nossa vida, a gente começa a ter paz com nós mesmos, com os nossos irmãos, com a nossa família, com onde a gente trabalha. A maneira com que você trata a sua esposa muda, a maneira com que você trata o seu marido muda, a maneira com que você trata os seus filhos muda, a maneira com que você trata as pessoas na rua muda, a maneira que você trata o seu chefe muda. A gente continua analisando o texto, os versos 3 a 6, fala assim: a isto respondeu Jesus: em verdade digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. É necessário que a gente nasça de novo. É necessário que a gente abra mão do nosso eu, do nosso coração totalmente corrupto, para que a gente possa ter comunhão com Deus. A gente não vai conseguir ter comunhão com Deus com a vida em pecado. A gente não vai conseguir ter comunhão com Deus vivendo a nossa vida da maneira que não agrada a Deus. A gente não vai poder ter comunhão com Deus vivendo a vida deixando Deus de lado, mesmo conhecendo esse amor. É um amor tão grande. A gente canta, né? Não cabe dentro de mim. A gente quer dividir. A gente só vai ter essa comunhão com Cristo. A palavra de Deus fala que Deus não se compactua com o pecado. O pecado nos afasta de Deus. Então é necessário que a gente passe por um novo nascimento, e a partir desse novo nascimento a gente começa a cultivar, sabe, a alimentar o Espírito dentro de nós, através da nossa obediência, através da nossa sede pela palavra do Senhor. Você querer estar na presença. Imagina aí quando você ia casar, ou quando você está namorando, né? Às vezes a gente, jovem ali, começa a namorar, fica doido para terminar o dia do horário de trabalho, para estar junto com aquela pessoa, para ir lá, para ficar junto, fazer planos para poder casar, para poder ficar perto daquela pessoa que você ama. Imagina você, quem tem filhos. Eu tenho Abraão, né? Sou Abraão, pai de multidão. Trabalho, fico doido para dar o final do dia, para ir para casa, para abraçar meus filhos. Né? Você quer estar perto de quem você ama, você quer estar perto de quem você quer bem, você quer estar perto de quem te faz bem. Você quer estar perto de quem você também faz bem para aquela pessoa. Não é diferente do nosso relacionamento com Deus. Nós temos que querer estar perto de Cristo. Nós temos que querer viver a vida de Cristo. Nós temos que querer ter comunhão com Cristo. Você imagina você estar tendo essa conversa que Nicodemos está tendo com Cristo. A palavra do Senhor foi revelada para nós através da Bíblia, Ele deixou ela revelada. Então nós podemos ter esse encontro com Cristo através da palavra dele, através dessa entrega, que a gente entrega a vida para Ele. Então a gente tem que querer estar na presença. Eu não falo querer estar na presença do Senhor, estou doido para dar domingo para eu ir lá para ouvir. Não. Querer estar na presença do Senhor durante todo o tempo da nossa vida.
Não tem sentido, irmãos, a gente viver longe de Deus. Não faz sentido. Nós somos igreja militante do Senhor aqui, nós temos que viver na presença do Senhor. Nós temos que viver com Ele e para Ele. Quando a gente está com comunhão com Cristo, a gente pode ser usado por Ele para poder levar a palavra dele através da nossa vida, através da paz que está no nosso coração e que excede todo entendimento. A gente não consegue entender a paz que nós temos no nosso coração, porque ela excede o nosso entendimento. Nós temos que viver essa paz, viver a paz que Cristo nos dá. Tem muitos irmãos, tem muita igreja que, a paz do Senhor, paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, viver essa paz, estar na presença do Senhor. A gente quer perto de nós pessoas que nos fazem bem, pessoas que nos fazem crescer, pessoas que podem nos abençoar. Mas eu sou egoísta. Não, a gente não é egoísta, a gente quer uma pessoa que nos fazem bem, pessoas que nos jogam para cima, pessoas que nos abençoam, pessoas que estão orando com a gente, pessoas que está no nosso lado, independentemente de como a gente está. Se a gente está bem, a pessoa está ali. Se a gente está mal, a pessoa está ali. A gente pode pegar o exemplo de Jó, os 3 irmãos, os 6 amigos dele, ficaram 6 ou 7 dias direto, interruptos do lado dele ali, orando e às vezes acusando, né? Mas claro, eram amigos de Jó, eram amigos, óbvio que eram amigos. Ainda que eles estavam tentando entender onde que Jó tinha pecado, apesar de Jó não ter pecado, eles estavam ali do lado de Jó o tempo todo. Jó estava bem, ele estava lá, eles estavam lá, Jó estava mal, eles estavam lá. Então, pessoas que nos abençoam. Então, se você quer estar perto de pessoas que te fazem bem, por que não querer estar perto de Cristo? Que é aquela pessoa que nos deu a salvação através do sacrifício que Ele passou, um preço que Ele pagou que nós não poderíamos pagar, não tínhamos condição de pagar. A Bíblia fala que talvez alguém possa aparecer um homem que se anime a morrer por um bom, por um justo, quem sabe. Mas imagina você morrer, Jesus ter morrido por nós, sem a gente merecer, sem a gente vivia longe do Senhor lá no mundo, e Deus veio e deu o seu Filho para que a gente pudesse ter comunhão com Ele, e o preço que Ele pagou, a gente vai ver mais para frente aqui, foi um preço terrivelmente caro, um preço muito alto, o qual Ele derramou cada gota de seu sangue, Ele sofreu um sofrimento muito grande para que eu e você tivéssemos essa comunhão com Ele. Então, por que não querer estar na presença do Senhor? A gente continua analisando o texto. Verso 8, acompanha comigo, do verso 8 ao 12, fala assim: o vento sobe onde quer, ouve a tua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então ele perguntou a Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como credes se vos falar das coisas celestiais? Essa parte fala que o Espírito Santo, a gente não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. A partir do momento que o Espírito Santo toma no seu coração, ele toca no seu coração, ele faz morada no seu coração, você vai para onde Deus te mandar, você vai para onde Deus te direcionar, você vai ser boca de Deus onde que Ele quiser. Às vezes a gente fala: o coração do homem faz, a palavra de Deus fala isso, o coração do homem faz plano, mas a resposta vem do Senhor. Assim o Espírito Santo, quando ele faz morada no seu coração, a partir do momento que você entrega a sua vida para Cristo, nós cremos nisso, ele já faz morada no seu coração, ele já começa a fazer uma limpeza ali, né, no seu coração. Alguém deu um exemplo aqui muito interessante, não lembro quem, que falou que de repente você chega numa casa de praia, né? Alguém te presta uma casa, você vai lá passar um final de semana lá, chega lá, a casa está aquela bagunça, né? Tudo fora de lugar, resto de comida. Eu tive essa experiência, eu fui lá eu fiquei numa casa de um amigo meu, 2 homens, 3. Eles trabalhavam lá na unidade da Petrobras de lá da Copérgia, e eles me prestaram a casa. Foi eu e meus 2 meninos, já tem um tempo já. Cheguei lá,
Eles fizeram, você imagina, eles fizeram uma muqueca, eu particularmente não gosto, mas já deveria ter umas 3 semanas que eu estava na geladeira, a geladeira desligada. Quando eu abri a geladeira, deu vontade de sair correndo. A casa estava uma bagunça, 3 homens morando juntos, sem mulher, imagina. Porque o homem já é bagunceiro, de natureza, né? Então, é assim, mais ou menos assim que funciona. Você chega numa casa toda bagunçada, a primeira coisa que você faz é arrumar aquele local. Assim, o Espírito Santo, quando chega na nossa vida está toda bagunçada, o nosso coração está desorganizado, os nossos sentimentos estão todos misturados, a nossa vida está toda avacalhada. Então, ele chega e organiza ali: olha, isso aqui tem que sair, olha, isso aqui tem que entrar, isso aqui pode ficar, isso aqui a gente tem que melhorar. Olha, você vai para tal lugar assim, que vai tocar no seu coração, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. É isso que está querendo dizer o texto. O Espírito Santo vem, a gente não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. O Espírito Santo não tem nada que o prende, nada que ele não é ligado a nenhum sindicato, nenhuma empresa, nenhuma casa, nada. Ele é livre, ele é o Espírito do Senhor Deus, nosso Deus. Então, quando ele entra no seu coração, no meu coração, ele limpa o nosso coração, a nossa vida, ele organiza a nossa vida e nos leva para onde ele quer. Ele nos usa da maneira que ele quer, para que a gente possa levar essa palavra para as pessoas que não conhecem. O texto, o versículo 13 a 15 fala o seguinte, continua acompanhando comigo, por favor. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Essa passagem da serpente que ilustra aqui é a desobediência do povo de Israel, que estava no deserto. Eles estavam reclamando demais, Deus mandou a serpente para picar o povo ficar esperto. Moisés clamou: Senhor, Senhor, falou: faz uma serpente, coloca aí, quem for picado, olha para ele e vai ser curado. Então, Jesus está sendo comparado a essa serpente para que a gente possa olhar para ele e que a gente possa ser curado. E que diferença nós temos daquele povo? Hoje nós somos desobedientes. Às vezes nós somos... a gente usa aquela... Sabe? Nosso coração é dessa forma, não. Nós temos que lutar, olhar para Cristo. Olhar para Cristo e abrir mão dessa vida que não o agrada. Procurar fazer o que agrada Ele, para que a gente possa estar próximo dele. Jesus falou assim: olha, quem pode testificar de Deus? Somente quem esteve lá. Quem pode falar como que é Deus? Somente quem esteve lá. Quem estava do lado dele. Né? Jesus era um conhecedor de causa. Ele sabia do que ele estava falando. Então hoje, se você chegar lá fora e falar assim: olha, eu posso falar de Jesus, eu tive um encontro com Jesus. Olha, Jesus transformou a minha vida. Jesus mudou a minha vida. Eu vivi uma vida totalmente errada, eu vivi uma vida longe dos caminhos do Senhor. Jesus me transformou e eu tenho conhecimento de causa. Eu tive um encontro com Ele, eu posso falar quem é Ele, eu sei quem é Ele. A minha vida eu entreguei para Ele, eu tenho amizade com Jesus. Eu converso com Ele toda noite, eu converso com Ele todo dia. Minha vida, eu tenho um relacionamento íntimo com Ele, então eu posso falar dele para você. É isso que o texto nos ensina. A gente tem uma comunhão com Jesus para que a gente possa chegar perto de uma pessoa lá fora e falar assim: olha, eu sei quem é Jesus. Eu estava ouvindo, a Lura colocou para os meninos ouvir lá no CD antigo da Batista Lagoinha lá, de criança, fala: quem é Jesus? Eu preciso saber. Tá vendo? Vou cantar. Tá vendo? Por isso que eu não canto, irmãos. É por isso, não dá. Então, ensinando para as crianças quem é Jesus. Né? Então, nós conhecemos Jesus. E Jesus, para quem não teve encontro, aquele encontro, sabe? Aquele encontro com Cristo. Hoje é um tempo oportuno. Hoje é a hora de você falar assim: eu quero saber quem é Jesus. Eu quero que Ele faça parte da minha vida. Eu quero entregar minha vida para Ele totalmente, 100%. Deus não aceita nada pela metade. A única coisa que Deus aceita é só 10% do seu salário, que é o dízimo que Deus, que a Bíblia nos ensina. Mas a sua vida Ele quer 100%. Você tem que entregar a sua vida para Ele totalmente. Tem alguma parte da minha vida aqui que eu não posso entregar não, porque
Não, é 100%. Sabe por que 100%? Porque ele entregou a vida dele 100% por você. Ele derramou cada gota de sangue que ele tinha. A Bíblia fala que o sacrifício foi cabal. Cabal significa completo. Ele derramou cada gota de sangue, foi 100%. Então ele quer que você se entregue para ele 100%. E aí você vai ter uma paz 100%. É difícil acreditar, mas pode crer. Quando você está com Jesus no seu coração, mesmo em meio a tanto tumulto, tudo está acontecendo aí, você tem paz no seu coração 100%. Você pode falar assim: eu sei quem eu tenho crido, eu sei quem tem cuidado da minha vida, eu sei em que minha vida está pautada, eu sei como que eu posso esperar e descansar no Senhor. O versículo 16 e 18, esse 16 aí todo mundo conhece, né? De cor. Fala assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler todo mundo. Esse versículo é maravilhoso. Vamos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Eu gostaria de ler para os irmãos que eu prometi no início aqui. Eu já li aqui uma vez, mas eu acho que é bem pertinente a gente ler aqui. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção nesse texto, que descreve melhor esses 3 versículos que a gente leu. Esse texto aqui foi escrito por um médico francês, crente, e ele tentou aqui de uma maneira bem simples mostrar como que foi a morte de Jesus. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção nesse texto. Fala assim, olha: Jesus entrou em agonia no Getsêmani e o seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é médico, que é o Lucas, e o faz com a decisão de um clínico. O suor de sangue, ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo é necessário uma fraqueza física acompanhada de um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens deve ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura com o suor e se concentra sobre a pele e então escorre por todo o corpo até pingar na terra. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio hebraico, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre o procurador romano a Herodes. Pilatos cede e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. Faça igual eu estou fazendo, tenta imaginar a cena. Provavelmente seus olhos vão lacrimejar assim como o meu sempre faz quando eu leio esse texto. Os soldados despojam de Jesus e prendem pelo pulso na coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couros múltiplas, sobre os quais são fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, de alturas diferentes. Golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor do sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra a cada golpe. Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte.
e a cabeça gira como uma vertigem de náusea. Calafrios lhe correm ao longo das costas, e se não estivesse preso no alto pelo pulso, cairia em uma poça de sangue. Depois o escárnio da coroação, com longos espinhos, mais duro do que a acácia. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram o couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocaram sobre os ombros de Jesus um grande braço horizontal da cruz, foi só a madeira horizontal, presa aproximadamente uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheias de pedregulhos. Os soldados puxam com as cordas. O percurso é de aproximadamente 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro, frequentemente cai sobre seus joelhos, e os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorre sobre o dorso e a sua esfola. Finalmente, para ganhar tempo, os soldados escolhem um homem na multidão chamado Simão, que vinha do campo, e o puseram para carregar sobre suas costas para que o levasse após Jesus. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas suas túnicas estão coladas sobre as chagas, e tirá-la produz uma dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gases de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao levarem a túnica, se laceraram a terminação nervosa expostas e descobertas pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento, a um risco de toda aquela dor provocar um síncope, que significa desmaio, mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer. Jesus é deitado de costas, as suas chagas se incrustam de pó de pedregulho, depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam medida com uma broca para fazer o início do furo. É feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um longo prego pontiagudo e quadrado, apoiam sobre o pulso de Jesus com um golpe certeiro, martelo, plantam e o rebatem sobre madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado, uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, provoca uma síncope e faz perder a consciência. Em Jesus não. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada sobre a cravela. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará desperdendo dores deslacerantes, um suplício que dura horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava, elevam Jesus, colocando o primeiro sentado e depois em pé, consequentemente faz o tombar para trás e o encosta na estaca vertical. Depois rapidamente encaixam o braço horizontal na cruz sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes de grande coroa de espinho penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam as pontadas agudas da dor. Jesus tem sede, não bebeu desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semi-aberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja embebida de uma bebida ácida. Uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno produz o corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem
e uma contração vai se acentuando, os deltoides e os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvam, e como acontece alguma ferida de tétano, a isto que os médicos chamam de tetania, quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis, em seguida aquele entre as costelas e os pescoços e os respiratórios. A respiração se faz pouco a pouco mais curta, o ar entra com um sibilo, não sei o que é, os irmãos devem entender, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões, tem sede de ar, como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido, pouco a pouco, se torna vermelho, depois se transforma numa violeta púrpura. Enfim, cianítico, Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar, não pode mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor, os olhos saem fora de órbita. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre os pregos dos pés, esforça-se de pequenos golpes e eleva, aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam, o rosto recupera a palidez inicial. Por que esse esforço? Porque Jesus queria falar. Pai, perdoe-lhe porque não sabe o que faz. Logo em seguida o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que ele fala, devera levar-se, tendo como apoio o prego dos pés. Que tortura! Atraído pelo sangue que escorre pelo coagulado, exames de moscas os unem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois o céu escurece, o sol esconde, e de repente a temperatura diminui. Logo serão 3 da tarde. Todas as suas dores e sede, as câimbras, asfixia, latejados nervos medianos, eles arrancam um lamento. Lhe arrancam um lamento. Deus meu, por que me abandonaste? Jesus dá seu último suspiro, está tudo consumado. E em seguida, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele morre, no meu e no seu lugar. Esse aqui é um relato de um médico francês que teve esse estudo cuidadoso, e eu sou cuidadoso também, procurei saber se estava dentro da palavra do Senhor, e estava, cada parte que ele citou aqui, e ele trouxe para o nosso tempo, dos olhos da medicina, o que Jesus passou no meu e no seu lugar, para que a gente pudesse ter uma vida, para que a gente pudesse ter a salvação através do nome dele. Se você lê esse relato aqui, você começa a imaginar que eu e você não tínhamos condição de passar por uma situação dessa. Primeiro, porque nós não tínhamos as características. A gente não tinha, a palavra me fugiu, a gente não tinha as características, a gente não tinha aquilo que Deus exigia que Jesus tinha. Nós não éramos santos. Nós não tínhamos condição de passar por essa situação. Nós não tínhamos como pagar pela nossa salvação. Nós não tínhamos como pagar esse preço por sermos pecadores e não sermos justos. Lá em Isaías 53 fala que ao Senhor agradou o moelo, para demonstrar esse amor tão grande que Deus tem. Deus amou o mundo de tal maneira que deixou o seu Filho passar por tudo isso que a gente leu aqui, para que eu e você pudéssemos estar aqui essa noite, para que eu e você pudéssemos ter certeza de para onde a gente vai, para que eu e você pudéssemos ter certeza da salvação em Cristo Jesus. Tudo isso que Jesus passou aqui, e que esse versículo 16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus te amou de tal maneira, que Ele permitiu que o seu Filho passasse por tudo aquilo que a gente viu, que foi lido aqui, para que você e eu tivéssemos tido vida, a gente pudesse ter vida e vida em abundância. E em contrapartida, essa palavra nos confronta para que a gente possa viver em santidade de vida. Lembrando que Jesus fez o caminho inverso do que a gente tem que fazer. Ele abriu mão da santidade para tomar sobre si todos os nossos, o meu e o seu pecado.
para que a gente pudesse não pecar, para que a gente desviar do nosso coração, que tem a tendência do pecado, para que a gente possa fazer a vontade dele, para que a gente possa caminhar ao encontro dele, para que a gente possa procurar fazer a vontade dele. É uma luta, não é fácil. Se alguém falar comigo, isso é bom, é fácil seguir Jesus? Não. É bom? É maravilhoso, mas é fácil? Não, não é fácil. Como a gente lê, o nosso coração tem a tendência de querer fazer o que não é correto. Mas o Espírito Santo, ele está em nós, ele nos capacita a fazer o que é correto. Ele nos capacita a chegar cada vez mais na presença do Senhor. Ele nos capacita a dizer não para o pecado e sim para Deus. Ele nos capacita a querer ficar na presença do Senhor. Ele nos capacita a desviar o nosso coração daquelas coisas que não agradam a Deus. A gente leu que a perdiz, ela quer pegar um ovo que ela não botou. A perdiz é um pássaro. Ele fala da corrupção, a gente querer pegar uma coisa que não é nossa. A gente querer fazer coisas que não agradam a Deus. A gente querer fazer coisas que vá de encontro à vontade do Senhor. A gente querer fazer coisas achando que Deus não, que o presbítero não está vendo, que o diácono não está vendo, que a esposa não está vendo, o pastor não está vendo, mas Deus está vendo. A gente tem que querer as coisas que vêm do alto. A gente tem que querer as coisas que vêm de Deus. A gente tem que querer ter comunhão com Deus. Toda vez que você pega, toda vez que a gente pega, a gente se afasta de Deus e a gente faz com que esse sacrifício de Jesus seja ainda mais doloroso. Porque esse sacrifício foi pelo meu e pelo seu pecado. E agora nós somos livres. João 8,32 fala: se você conhecer a verdade, se você aceitar, entregar a vida para Cristo, assim como fala aqui, você vai ser totalmente livre. Você é livre para falar não para o pecado. Uma pessoa que é viciada, ela não é livre para falar não para o vício. Mas você é livre para falar não para o pecado. Você é livre para querer estar na presença do Senhor. Nós somos livres para querer ter sede de aprender, de ouvir cada vez mais da palavra do Senhor. Estar na presença dEle, louvando e agradecendo o nome dEle. Vale a pena ser honesto, vale a pena lutar contra a maré, lutar contra tudo que o mundo prega, tudo que o mundo apresenta. Vale a pena dizer não para o mundo e sim para Deus. Vale a pena aceitar essa palavra. Vale a pena nos expor e colocar nossa vida na dependência do Senhor. Vale a pena entender o que significou esse sacrifício que a gente leu aqui. É por isso que Deus não aceita. Deus abomina a idolatria. Você imagina? Você pega o seu filho, o único filho que você tem. Imagina aí. Pega o único filho que você tem, deixa passar por isso aqui, aí, em prol de uma pessoa, a pessoa vai lá e adora a imagem. Você vai falar assim: meu amigo, dei meu filho para você está adorando a imagem, você é doido. Por isso que Deus abomina a idolatria. E qualquer coisa que você colocar acima de Deus é idolatria. Não é só imagem, não é dinheiro. É seu filho, seu carro, sua casa, sua esposa, seu marido. Por isso que Deus fica extremamente triste quando a gente coloca qualquer coisa acima de Deus. E se você tem uma programação na igreja que vai falar do seu coração e você prefere outra coisa, está colocando aquilo acima de Deus. Qualquer coisa que você coloque em pé de igualdade com Deus ou acima de Deus é idolatria. Isaías 48, 58, se não me for de memória, fala que Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Então, às vezes é bom a gente se colocar, sabe, no lugar de Deus ali, mesmo que rapidão. Coloca seu filho para morrer no lugar de alguém e essa pessoa vai dedicar a vida dele a outra pessoa. É assim que Deus se sente quando a gente coloca qualquer coisa no lugar dele. Puxa vida, dei meu filho passou por isso tudo aqui, eu tive que virar as costas para o meu filho, agora o cara está ali. Aquela pessoa está ali, dedicando a vida dele a uma coisa que não me agrada. Dedicando a vida dele a coisa que não me exalta. Dedicando a vida dele a coisa que não me honra. Ele está dedicando a vida dele a uma coisa que não mostra a minha santidade. Não condiz com o que eu ensino através da palavra que eu deixei para eles. Eu deixei meu filho passar por isso tudo para que ele pudesse ter vida e ele não quer.
abrir mão da convivência comigo para viver com o pecado. Então essa palavra ela é uma palavra que nos abençoa, que nos enche nosso coração de esperança, mas que nos confronta. Estudo que Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu seu Filho unigênito. Um preço muito alto, irmãos. Isso mostra, é por isso que ele fala, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho para morrer no nosso lugar. E isso enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de esperança, porque nós sabemos em quem nós temos crido. E esse Jesus tão bondosamente, Ele tirou força ali para poder falar com Deus que eles não sabiam o que faziam. E de fato não sabiam. Muito provavelmente não sabiam. Se eles soubessem, eles não fariam aquilo. Se eles soubessem, eles iam... Olha, eu quero entregar minha vida para você, eu não quero fazer isso com você. Mas eles não sabiam, não criam. Nós temos a oportunidade, 2018 anos depois, a oportunidade de ouvir essa palavra, nos remeter lá naquele cenário, e estamos aqui agora com essa palavra que fala aos nossos corações e que mostra o tamanho do amor de Deus pela minha e pela sua vida. Nos mostrando que Jesus, Ele de fato, Ele nos ama. Mas Ele nos ama de verdade, mas nos ama mesmo. Você que entrou essa noite aqui, pode sair com toda a certeza do seu coração que Deus te ama de verdade. Mas te ama, não duvida. Você pode olhar às vezes assim, sabe? Igual às vezes eu faço isso. Às vezes eu começo por incrível que pareça, aconteceu isso ontem. Eu estava trabalhando na empresa, aí veio uma chuva muito, de repente, um barulho muito alto, ontem choveu bastante lá em Betim, Fantasma. E eu olhando aquela chuva, eu falei assim: Senhor, como é que o Senhor pode se preocupar comigo? Só tem que se preocupar com o tempo, se a chuva, se ela vai vir demais, se ela vai vir de menos, se não vai, quando que vai. E tem tanto que o Senhor preocupa comigo, me preocupa. Preocupa comigo, preocupa com você. E de uma maneira muito especial, tão especial que Ele deu o Filho dele morrer no meu e no seu lugar. Mas nós temos que, ir de encontro, depositar nossas vidas aos pés do Senhor Jesus e confiar nele. A gente não sabe o que vai acontecer com a nossa vida amanhã, daqui uma hora, daqui meia hora, daqui um mês. Então, se você não teve um encontro com esse Jesus, agora é uma oportunidade, é um momento de você, entregar sua vida para Cristo e falar assim: eu quero viver a minha vida na dependência do Senhor. Eu quero que o Senhor Jesus faça parte da minha vida inteiramente. Eu quero viver. Eu não quero ser mais manipulado pelo pecado, eu não quero mais ser mais manipulado pelas investidas do mundo. Eu quero que minha vida seja pautada. Eu quero que minha vida seja direcionada pelo Senhor Jesus. Se Ele morreu no meu e no seu lugar, daquela forma, você pode ter certeza que Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Ele sabe, Ele tem separado o que